Mas afinal, por que a extrema-direita, principalmente o bolsonarismo, da cúpula até a base, é tão visceralmente contrário ao PL das fake news? E não está sozinho nessas, Big Techs também. Você vai aprender sobre tudo isso nesse vídeo, acompanha aí. O projeto de lei que propõe regular as plataformas de internet no Brasil foi suspenso, mas a qualquer momento ele pode ir à votação. Pesou contra o projeto uma enorme pressão dos grandes grupos de tecnologia, as chamadas Big Techs, e, acima de tudo, a extrema-direita. Davi, o que a extrema-direita vê de tão ameaçador neste PL? Já respondo essa sim, mas a gente vai abordar sempre a questão central do vídeo, de forma objetiva. Eu só vou antes pedir para a nossa audiência aí, você que está nos assistindo, largar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber notificações e, principalmente, deixar seu comentário sobre o assunto. Eu tenho certeza que você tem algo a opinar e a gente adora debater nos comentários. E dessa maneira você ajuda enormemente o Política na Cabeça a chegar para mais gente, principalmente em tópicos tão importantes como esses, né, Simas? Mas bora lá. Primeiro, eu acho que a extrema-direita precisa ser dividida, para a gente melhor compreendê-la, em dois patamares. Tem uma cúpula de seres um pouco mais pensantes, vamos dizer assim, caras um pouco mais estratégicos, tá. Que envolve boa parte do bolsonarismo de cúpula, mas também algumas figuras proeminentes que orbitam essa galera, como varia desde um monarca passando até para um Deltan Dallagnol, por exemplo. Um Alexandre Garcia, talvez. Alexandre Garcia, bem lembrado. Figuras que inclusive estão na mídia, né? E que na verdade são grandes apoiadores da perspectiva ultraconservadora no Brasil. Muito bem, essa galera atua contra o PL de forma deliberada porque sabe que eles nadam de braçada nas redes sociais, Simas. E a gente precisa admitir, né? A extrema-direita ela dá uma surra na esquerda nas redes. Ela aprendeu a usar, né? Eu lembro muito bem do Idelber Avelar, um cara que comenta política nas redes, professor da Tulane nos Estados Unidos, e que é um cara mais ou menos conhecido na internet brasileira, escreve em grandes jornais também, que ele resumia numa frase, né? Em 2018, o Haddad e o PT perderam porque não aprenderam a usar o WhatsApp. E em grande medida era isso. Porque a extrema-direita domina, ela nada de braçada nas redes. E os caras querem continuar tendo essa hegemonia. E por que eles têm? Porque a direita, principalmente a extrema-direita, obviamente, ela não tem escrúpulos. Então ela consegue manipular de forma muito tranquila, muito fácil para ela, o pânico moral. Ela consegue lidar com as emoções da população, variando ali em temas, abordando temas de forma completamente mentirosa, ou no mínimo enviesada, entortando temas que vão desde religião, passando por aspectos de sexualidade, né, temas que evocam emoções nas pessoas. E isso em contextos eleitorais, mas é explosivo. Então esse pessoal quer continuar tendo essa hegemonia e, portanto, querem zero regulação. Muito boa essa explicação que você traz, porque você citou aí o Deltan Dallagnol, né? Eu achei uma figura que já é uma figura bastante questionável, mas que se tinha alguma credibilidade tá erodindo a cada dia e na ocasião da votação aí do projeto de lei, ele jogou tudo no chão, né? Ele saiu disseminando fake news de forma assim inconsequente, a principal delas de que o novo projeto de lei poderia vetar a publicação de versículos da Bíblia. Uma mentira deslavada. Inclusive, depois foi incluído lá um termo garantindo direito de liberdade religiosa e opinião religiosa. Não tem nada disso e ele sabe disso. Ele não é uma pessoa mal informada. Aliás, ele é deputado hoje. Então, justamente o que você está citando é a ilustração perfeita dessa capacidade da extrema-direita de manipular o pânico moral. De criar medo ali. Criar um medo na população. O religioso sincero, que às vezes não tinha nada contra essa regulação, talvez até o beneficie. Exatamente isso. E aí, do ponto de vista da neurociência política, o sujeito que teve o seu medo acionado, principalmente ligado ao cérebro humano, dentro do cérebro humano, a uma área chamada amígdala direita, essa pessoa perde a capacidade de processamento do raciocínio frio, por assim dizer, porque o sistema límbico ele salta à frente e ponto final. A partir dali fica muito difícil você demover uma pessoa de uma crença qualquer que ela passou a ter, por exemplo, uma fake news. Você deu um exemplo no campo religioso, as duas fakes mais singulares e mais famosas da história do Brasil, lá das eleições de 2018, quais foram?
mamadeira de piroca e kit gay. Que, por sinal, não chegou em nossas casas até hoje. Estamos esperando. Mesmo após a vitória do Lula. Ô Lula. Falhou na logística. E aí, se vocês observarem bem, são temas ligados à sexualidade, ao campo moral, né? Um termo mais amplo, mais aberto. Religiosidade, sexualidade, tópicos morais. E aí, essa manipulação a direita faz com caráter, assim, magistral. Perfeito. E a esquerda não vai por aí, porque tem mais escrúpulos. Básico. Não, é interessante você colocar nesses termos. Eu acho que a única ressalva é que a gente até já tratou disso, temos que tomar o cuidado de não achar que o bolsonarismo e o avanço da extrema-direita se reduzem a uma cúpula que saiu enganando todo mundo. Não. Há um certo mérito aí no bolsonarismo, ainda que seja meio nefasto, de ter reconhecido que há setores amplos da sociedade que formam essa base que você citou. Imagino que é isso que você está se referindo, né? Essa base que muitas vezes adere de uma forma não tão consciente, ou nada consciente, a um projeto de extrema-direita. Uma das coisas que a gente vê nessa base é a alegação de que tem que haver o direito pleno de liberdade de expressão. E, perfeito, direito de liberdade de expressão, só que liberdade de expressão não significa poder dizer qualquer coisa a qualquer momento. Isso não é liberdade de expressão. Mesmo no país em que essas pessoas muitas vezes têm como exemplo, os Estados Unidos... Estava lembrando justamente de lá. Pois é, a liberdade de expressão ela é cerceada, ela é limitada pela própria lei. Né? Então, nós tivemos um caso interessante. Você não pode hoje postar defesa do terrorismo nos Estados Unidos sem sofrer algum tipo de pressão, investigação, coisa do tipo. Você vai lembrar quando ocorreu aquele atentado numa maratona de Boston? Sim. Os terroristas colocaram bombas panela de pressão. dentro de panela de pressão. Uma dona de casa foi intimada pelo FBI, pela CIA, por os serviços de inteligência, porque ela comprou uma panela de pressão. Quer dizer, então... Foram a porta dela. Que é isso, dona Maria? que é isso, dona Maria? Que isso, dona Maria? Pois é, então que liberdade de expressão é essa? Não existe uma liberdade absoluta de expressão. A liberdade, ela vai até o limite em que ela passa a transgredir a lei. Sim, e aí você caminha para o terreno da irresponsabilidade. Perfeito. Então, realmente, essa base está sendo enganada. E aí, por essa posição, muitas vezes essa base nem se dá o trabalho de ler um pouco como é o projeto de lei. O que está sendo proposto? O projeto de lei, ele fala em responsabilizar as plataformas quando houver alguns temas muito específicos, e não é nem os usuários, são as plataformas. Crimes que incitem o ódio, incitação ao suicídio, incitação à mutilação, coisas como essas que a gente tem visto de ataques às escolas, né? Coisas gravíssimas. Pois é, que provavelmente até as pessoas da direita não concordam, não compactuam. Então, é um misto de má fé com desinformação, né? Somado a uma ideia completamente equivocada do que é liberdade de expressão. É uma visão torta, né, da liberdade de expressão, que eles pretendem ampliar. Eu diria assim, mas por que querem ter o direito de continuar sendo podres nas redes, né? Basicamente isso, não querem ter limitação alguma às opiniões absolutamente absurdas que boa parte dessas pessoas tem, né? Pois é. Mas aos fatores que você colocou aí, eu adicionaria, com os quais concordo, sim, tem desinformação, tem muita má fé, tem essa visão torta da liberdade de expressão, mas tem também um aspecto do tribalismo aí em cima, dessa perspectiva, sobre a qual já falei aqui, por exemplo, no nosso vídeo sobre o bolsonarismo como seita, se você não viu ainda, fica aqui no card, que é o seguinte, as pessoas tendem a funcionar, a agir, muito em função de como os líderes dos grupos aos quais elas pertencem sinalizam. É muito similar ao que acontece dentro de seitas, de grandes sistemas religiosos, acontece no mundo da política também. Líderes políticos proeminentes emitem opinião, a base automaticamente adere de forma tribal, e há um campo da psicologia todo que pesquisa isso, a psicologia do tribalismo. O termo certamente desagrada a alguns, né? Principalmente no campo da antropologia, mas é tal como ele é utilizado no mundo anglófono, porque ele representa exatamente isso, um dado humano, que é transcultural até. Assim. Entendi, As pessoas tendem a simplesmente seguir o que seus líderes dizem. É mais uma questão de identidade, se sentir parte do grupo, do que... É outra maneira de abordar, pela perspectiva da identidade. A identidade. Né? Basicamente a mesma coisa. Mas não é uma escolha clara, racional, baseada em argumentos sólidos. De forma alguma. Então, pelo contrário. No caso do bolsonarista, o Bolsonaro e a família dele
e todo aquele entorno está defendendo, então eu vou defender a mesma coisa. Perfeito. Acontece no campo da esquerda também. Né? O governo federal ia criar uma comissão indicada por eles para dizer quem é que está mentindo ou não, né? Quem é que está produzindo fake news ou não. É o fim da liberdade de expressão. E muito bem sucedido, me parece, nessa estratégia sempre de semear o medo. De tratar com medo, como você falou um pouco aí, né, do sistema límbico. Sim. Acho que a coisa vai por aí, né? Então, se esse PL passar, acabou a internet. Tem gente já falando isso. Pânico moral. O fim da internet como a gente conhece. Até o Google resvalou nisso aí, hein? Mas tudo bem. Gerou um pânicozinho moral de leve ali. Pois é isso que aproxima as Big Techs desse balaio todo aí da extrema-direita, né? Mas no caso das grandes empresas é capitalismo itself, né? Bom, agora você falou a verdade. Em si mesmo. Isso, em princípio, vivemos o capitalismo, não tem nada de errado. Se elas declararem, eu estou preocupado com o prejuízo. Mas não vão fazer isso. Mas não é isso que essas empresas têm dito. O que elas têm dito? Eu estou preocupado com a tua liberdade de expressão. Realmente, o Google está preocupadíssimo. O Google foi fundado para garantir a tua liberdade de expressão. Acho que não, né? Preocupado com os criadores de conteúdo. Aí vem o Felipe Neto e denuncia. Mentira, porque tem razão o Felipe Neto. É mentira dele. Preocupado aqui, com dinheiro. Coisa nenhuma. Porque, não sei se vocês estão informados, mas existe uma das partes do projeto de lei que obriga as empresas de internet a remunerar os fornecedores de notícia, os jornais, as revistas que fazem notícia quando essas notícias são usadas por terceiros. Então, quer dizer, há um custo caso isso aconteça. Isso provavelmente vai cair. É possível que além do custo de intensificar a moderação, contratar mais gente, possivelmente. Exatamente. Né? Agora, tudo bem que as empresas se oponham, até achei que nesse ponto o governo vai bem, o governo fala, o Google tem direito a opinar, sim, só que ele tem que fazer isso com transparência, de uma forma clara. Né? Não do jeito que ele fez, você vai lá, digita projeto de lei e aparece só opiniões contrárias, quer dizer, totalmente enviesado. O algoritmo foi manipulado para favorecer a visão contrária, né? E na página, na landing page do Google, né, na página central, eles colocaram também um link que levava a um artigo de um blog do próprio Google, criticando o PL, no site que é provavelmente o mais acessado do país, né? Sem marcar aquilo como propaganda, que é disso que se trata, uma propaganda. Quer dizer, mais uma vez a gente vai vendo que é impossível você ter um setor que não tenha nenhuma regulação, né? Mesmo os setores que no passado não tinham, com o tempo foram criando algum tipo... É a própria história do capitalismo, né, Simas? Pois é. Já ali, em meados do 19, Karl Marx, provavelmente aquele que melhor entendeu o sistema, né? Pelo menos ali, até o começo do século XX, o capitalismo industrial que vai se alastrando pelo planeta, ele é muito facilmente explicado pelo paradigma marxista, né? Depois a coisa vai se complexificar e, evidentemente, é preciso adicionar elementos à explicação. Mas, por exemplo, Simas, já no Capital, quando Marx vai explicar a questão da jornada de trabalho, ele comenta lá que a Câmara dos Comuns britânica fez um relatório, e ele comenta sempre daquela maneira sarcástica, né, ultra sarcástica, britânicos estavam jogando tudo quanto é coisa na massa para aumentar o volume, portanto, diminuir o custo e lucrar mais. Então os caras encontraram até arenito, aí o Marx cita asa de barata, e a coisa fica até um tanto desagradável de ser lida, porque ele vai falar mais coisas que eu me recuso a dizer aqui. Mas se você quiser, leia lá no capítulo sobre jornada de trabalho no Capital. Bom, nesse capítulo o Marx vai mostrar como a Câmara dos Comuns decidiu que isso era só liberdade de empreendimento, livre mercado. Tá certo. Né? Então os caras têm o direito de fazer o que bem entendem. Obviamente não é assim que funciona nenhum setor da vida em sociedade. Todos eles precisam de algum tipo de regulação. É claro. Porque se for só apenas pelo lucro, daqui a pouco você está misturando coisa tóxica, letal e tudo bem. Então, e aí curioso, né? Como todo mundo é a favor de que a Anvisa fiscalize, por exemplo, os alimentos. Mas se um cara com uma posição proeminente emite uma enorme bobagem que atenta contra a saúde pública, que pode levar as pessoas à morte, inclusive, como aconteceu em larga escala nesse país, tá tudo certo. As plataformas de tecnologia disseminarem isso aos milhares, né? Ou aos milhões, melhor dizendo. E aí, sem regulação alguma. É por isso que não é uma questão de liberdade de expressão, é uma questão de responsabilidade. Não é censurar,
nós não vamos censurar, mas nós vamos responsabilizar. Tudo vai poder ser dito, mas pode haver consequências. Nos Estados Unidos, alguns autores falam, né, da liberdade de expressão, né, aí no termo em inglês, né, do freedom of speech, mas também a preocupação com freedom of reach, né, do alcance. O alcance. Porque as pessoas têm sim o direito a se expressarem, mas e quando uma pessoa com uma posição de destaque expressa algo realmente perigoso, que gera dano psicológico ou físico nas pessoas? É tranquilo as plataformas viralizarem isso sem qualquer tipo de moderação e fiscalização externa? Aí complica, né? Imagina um presidente, por exemplo. Como se isso já não tivesse acontecido. Seria aos grave. montes, né? Seria grave. Enfim, mas aí no caso das Big Techs eu acho que a explicação fica mais óbvia, né, Simas? É grande. No caso da extrema-direita, a gente pontuou aí, a cúpula age de forma a manter a sua capacidade de manipulação, Com certeza. E a base vai aderir por motivos que variam desde o tribalismo até a desinformação. Até a desinformação, ou a desinformação pelo tribalismo. Também seria uma perspectiva de explicação. É. E o PL foi suspenso e a gente está num compasso de espera. Né? Isso. Quando ele volta, vamos ver, fiquemos no aguardo. Vai depender de um sujeito chamado Arthur Lira. Está na cabeça dele a decisão. E assim que a coisa acontecer, de novo, né? Assim que o PL for votado para valer, provavelmente haverá mudanças e a gente retoma aqui a discussão. Combinado, Simas? Opa, quer adicionar algo? Não, o PL ele não é suficiente, mas ele é um passo muito importante para a gente começar a pôr um pouco de limite nessa ferramenta tão presente na nossa vida. Será como o Marco Civil da internet, lá atrás, do governo Dilma, um passo civilizatório até, né, no nosso pacto social brasileiro, esse complicado pacto social, não é? Mas é isso então, espero que você tenha gostado do vídeo. Tá aqui o camaradinha Tito para pedir para você, larga seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de vídeos novos e principalmente, comentário, cadê seu comentário? Tenho certeza que você tem algo a opinar, eu e Simas vamos adorar debater com vocês aí nos comentários. E assim você ajuda a gente a chegar para mais gente. Maravilha? Até a próxima!